Armando Mercadante, entrevista. (10 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Superdotação. Mas quais são os avanços? Existem políticas públicas adequadas? E as escolas? Há uma pedagogia eficiente, capaz de atender essas crianças? Qual a realidade do Brasil? Para falar a respeito, vamos entrevistar Kelly Barbosa, que faz parte do movimento de mães com crianças de altas habilidades e superdotação. A gente não tem ainda um censo muito preciso, né, do número de crianças e jovens que têm altas habilidades. A gente sabe que em Brasília, cerca de 1.745 crianças são atendidas por sala de recursos, né, um programa do governo. Mas a gente sabe que esse número é muito maior, porque existem crianças na rede privada e até mesmo na rede pública que ainda não foram identificadas, né? Vai lembrar que esse programa é um programa muito interessante, no qual as crianças participam de salas, nas quais são estimuladas e as crianças aprendem mais coisas, né? Do interesse delas e absorvem novos conhecimentos. Então, é um projeto muito interessante, porém não consegue contemplar todas as crianças, né? Cerca de 70% dessas vagas são destinadas às crianças que estão matriculadas hoje na rede pública e 30% são para crianças que estudam em colégios particulares, né? Agora, no teu caso, a sua filha tem altas habilidades, superdotada. Ela está fazendo esse programa do governo? Então, estamos na fila, né? Tem mais ou menos uns 2 anos, mas a gente não fica só esperando esse programa, a gente procura fazer com a Clara outras atividades, né? Ela participa da escola de criatividade da biblioteca, ela faz atividades físicas, enfim, a gente procura fazer com que ela consiga ficar estimulada e manter a sua habilidade, o interesse, né? também. O interesse, hoje a Clara estuda no colégio de meio período, um colégio que hoje a gente conseguiu uma conversa com a escola, que é o que as mães assim, reclamam muito, né? Elas, independente da idade da criança, muitas mães têm esse problema, né? Porque deve ser difícil encontrar também um colégio convencional que consiga adaptar uma criança que tenha uma superdotação. Deve ser difícil. Hoje tem melhorado muito, as escolas estão percebendo essa criança de uma forma diferente, os pais têm se movimentado, têm procurado ajuda, Mas procurado mais informação. No teu caso, você conseguiu para a tua filha um colégio já de imediato que conseguisse atender isso? Não, a gente trocou de colégio 3 vezes, hoje ela tem 8 anos e parece que agora a gente conseguiu um lugar onde ela se sinta acolhida ela é compreendida hoje. Mas né? nesse colégio, por exemplo, ela já tem quanto tempo nesse colégio? Ela entrou no 1º ano, hoje ela está no 3º ano. No terceiro ano. Terceiro ano, isso. Mas foi uma batalha também, a gente teve que ir aos poucos, todo começo de ano a gente vai até a escola, conversa com a coordenação, procura a professora daquele ano, né, conversa, explica como que vai ser, como foi os outros anos, né, porque a gente precisa ter essa conquista, né, esse convencimento de pai para a escola. Uma construção em conjunto. Construção, isso, Agora eu te pergunto, pela experiência que você teve, você e seu marido, o que falta nos profissionais das escolas, né, em geral? Saber lidar com uma criança com superdotação ou altas habilidades? Eu falo muito particularmente da Clara, eu percebo que ela é uma criança que ela aprende de uma forma diferente, né? O fato dela ter altas habilidades não significa que ela seja boa em todas as áreas, né? Então tem coisas que são de maior interesse dela, ela gosta de tudo que está relacionado com ciências, por exemplo. Então, assim, tem professores que às vezes não entendem isso, assim, às vezes o tempo para ela terminar uma prova tem que ser um pouco diferente, o ambiente tem que estar mais tranquilo, com menos ruído. Então a escola precisa perceber que as necessidades de uma criança com altas habilidades tem que ser levadas em consideração para que essa criança tenha um bom rendimento. Eu sempre falo para a professora que é interessante que a gente consiga
a partir das áreas de interesse dessa criança, todas as outras áreas. Você pode ensinar português, matemática, falando sobre o Egito, que no caso da minha filha adora o Egito, falando sobre a geografia, falando sobre os continentes. Então acho que essa comunhão dos assuntos, você pode fazer com que a criança tenha um melhor rendimento. Porque deve ser muito difícil, né? Você tem uma criança que é especial, né? Tem uma superdotação, um QI elevado, e está junto com crianças que às vezes tem o mesmo emocional, mas o lado intelectual não acompanha. Deve ser difícil, então, para o colégio conseguir gerir esse tipo de situação. É difícil, mas não é impossível. Basta que a escola tenha esse olhar. Acho que essa preocupação da escola é muito importante. Porque da mesma forma que ela entende que existe uma criança que precisa de um atendimento maior, porque tem uma dificuldade no aprendizado, essa outra criança que aprende mais rápido também precisa desse atendimento, porque senão ela se torna uma criança desmotivada, não tem estímulo nenhum em sala, não quer ir para a escola muitas vezes, acha tudo muito chato, né? O conteúdo da sala fica muito monótono, né? E são crianças também que não gostam muito da rotina. Então eles precisam que a escola dê essa liberdade para a criança, para que ela possa escolher o que ela quer fazer, assim, no sentido do que ela quer estudar, do que ela quer aprender e tentar fazer com que essas atividades se tornem mais interessantes para ela, né? Para que ela fique em sala de aula, né? E a própria escola muitas vezes não identifica e não trata essa criança como deveria ser tratada. Ela precisa sim de um apoio, ela precisa de um atendimento especializado. O fato dela aprender muito rapidamente não quer dizer que ela seja boa em tudo. Então ela tem que ter um olhar da escola, a escola precisa que esses professores tenham treinamentos, aprendam mais sobre o assunto, aprendam mais sobre as altas habilidades. Uma das nossas vontades, um dos nossos desejos enquanto associação que nós estamos formando é isso, poder oferecer essa possibilidade de treinamento para as escolas particulares. Porque os filhos de escolas particulares, eles sentem muito. As escolas, elas têm, assim, muitos têm despreparo completo em relação ao assunto, né? Total, né? Agora, por exemplo, vocês estão montando uma associação de pais para poder ajudar, né, esse avanço. O que está faltando? Então, a gente está hoje caminhando, né, para que essa associação para que ela aconteça, porém, a gente ainda está efetivando a questão do CNPJ, né? Nós ainda não temos isso não está concluído, mas nós estamos nessa luta, né? Então a gente está juntando com os outros pais de alunos e iremos formalizar essa associação. Qual o objetivo da associação? No que vai poder ajudar os pais? A gente pensou a gente tem várias ideias, tem vários projetos, né? Que viabiliza a melhora da vida dessa criança e desse pai. Primeiro que o nosso pensamento é voltado especificamente para esse aluno e para essa família. No primeiro momento, às vezes para algumas famílias é muito difícil entender, né, compreender o que está acontecendo. Até mesmo a identificação dessa criança, desse aluno com altas habilidades é um processo caro, né? Então a gente pensa em atuar juntamente com clínicas. Outra coisa é o apoio psicológico para essa família. Eu fiz um acompanhamento com um grupo de apoio da UNB e foi maravilhoso na época. Então foi um divisor de águas. Eu conheci outras pessoas que estavam passando pela mesma questão, né, da descoberta da criança com altas habilidades. E a gente fica muito perdido, não sabe para onde correr, não sabe que tipo de profissional procurar, né? E até os direitos dessa criança. Até os direitos dessas crianças, né? Então a gente busca políticas públicas para essas crianças, a gente quer acesso a essas salas de recurso, né? Criação de novas salas de recurso, né? Apoio até mesmo das mais variadas escolas que a gente tem em Brasília, bolsas, né, para essas crianças. Brasília é um ponto de referência de núcleo de altas habilidades. Isso nos reflete no Brasil. Outras pessoas do Brasil poderiam também procurar o grupo, essa associação? Cada estado tem a sua associação, mais ou menos assim que funciona, né? Não sei se todos têm, mas a gente já teve procura de famílias de outros estados
a gente se comunica, conversa por e-mail, é bem interessante. Mas vocês vão estar abertos também. Sim, sem dúvida, né? Eu já tenho conhecimento de organizações de São Paulo, em Curitiba tem uma bem bacana, sabe? Bem organizada, bem estruturada já. Então, assim, Brasília é interessante porque na UNB a gente tem profissionais maravilhosos, professores que trabalham exatamente em cima desses assuntos, doutores, né? E existe muita pesquisa em cima desse assunto. Então, a gente aproveita muito disso, né, a nosso favor. Então, tudo que é informação a gente busca junto com esses profissionais, né? Eu tive a sorte de ter conhecido pessoalmente, né, os professores do UNB. Então, Brasília é uma referência, sim, mas a gente sabe que tem muito que melhorar. Existe muita criança ainda sem nenhum tipo de acompanhamento psicológico, acompanhamento psicopedagogo, né? Dependendo da época de vida que essa criança está, no momento dessa criança, é importante que ela tenha esse acompanhamento, é muito importante, para ela se compreender. Tem muitas crianças que são muito emotivas, né? Tem uma sensibilidade muito mais aguçada do que de outras crianças. Então, e para não pagarem o preço de serem marginalizadas. Justamente. Então, o que a gente tem enquanto associação é qualidade mesmo de vida para essas crianças, que elas brilhem, que elas consigam serem futuros profissionais e felizes com que é o mais importante, que estão, né, escolhendo para a vida, né? A gente quer que eles sejam crianças brilhantes, assim, e que a gente quer o melhor, tanto para a criança, o jovem, quanto para a família desse aluno superdotado. E existe algum tipo de lei que ampara essas crianças? Sim, existe. Existe a lei 13.234, que é uma lei que ampara as crianças com altas habilidades e superdotação. É uma lei federal. É uma lei federal. O mais importante disso tudo é que a família acompanhe esse aluno, né? A figura da família é muito importante nesse processo. Tem que estar presente. Tem que estar presente, tem que estar em cima da escola, tem que cobrar. Perceba se ela está triste, se ela está feliz, né? Se ela está indo bem na escola, e se não está indo bem, por que não está indo? Porque quem ganha é o seu filho, então você tem que participar mesmo, ir em reuniões, fazer reuniões, procurar mostrar para a escola que o seu filho é especial e que ele precisa de ajuda. Procure levar essa informação para a escola. As escolas hoje estão mudando também. Se você não está satisfeito com a sua escola, mude seu filho. É importante que ele seja entendido, ele tem que ser notado as altas habilidades, e elas precisam ser trabalhadas de uma forma positiva. E tem que ser um lugar que tenha um perfil coerente com essa criança, né? Sim, a escola precisa, e se não tiver o perfil, a gente pode fazer com que ela crie esse perfil, ela precisa... Construindo junto, sempre. E se você quiser saber um pouco mais a respeito desse assunto, as informações estarão na descrição do vídeo. Lembrando que, inscreva-se no canal, deixe seu like. Não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado pela entrevista. Sucesso em sua caminhada. Armando Mercadante, entrevista.